A morte menos merecida. Anteriormente em Rick e Morty, Beth Espacial revela que estava pegando a Beth Terráquea. Rick consertou a viagem de portais e ele e o Morty conhecem o Jack Estripador. Summer revela que está grávida e Jerry acaba morrendo por ataque de abelhas. Rick começa a perceber que não viveu aquelas memórias, então ele interrompe o Morty e pergunta se ele aceita se casar. Ao perceber que o cenário mudou quando ele falou sobre casamento, Rick fala sobre um quarto revestido com um material que retarda efeitos de narrativas. Rick diz pro Morty que nada daquelas lembranças são reais, que eles estão vivendo uma espiral de anteriormente, e precisam esvaziar as mentes até pegarem a criatura responsável por isso. Anteriormente, pega ele! Segura firme, Morty! Rick e Morty agarram o anteriormente e passam com ele por todo o tema de abertura da série. Eles finalmente escapam das memórias falsas e voltam para o mundo real, e Rick luta contra o anteriormente. Morty começa a pensar sobre o motivo deles terem um tema de abertura. Anteriormente puxa uma arma, mas Rick toma dele e atira no carinha, que foge de volta para a metacamada. Rick diz que ele pode criar um buraco na quarta parede, e dá óculos especiais para o Morty. Eles seguem o anteriormente até o metaverso. Eles encurralam o anteriormente que começa a rezar. De repente, Jesus aparece, junto com o Senhor da História, aquele vilão do episódio do Trem da História. Ele conta que veio se vingar por ter sido aprisionado no Trem da História por versões alternativas do Rick e Morty. O anteriormente era apenas uma isca, e ele acaba perdendo as asas. Rick e Morty tomam uma surra jamais vista na história das surras. Ele me benizou, Morty! O Senhor da História toma o controle do Rick, ele diz que está em busca de motivação, e abre um portal para a realidade. Anteriormente aprisiona Jesus em um looping de memórias falsas, onde ele vive uma vida alternativa onde ele morre de velhice. Rick mesmo assim não perdoa o anteriormente, e dá uma sabugada na cara dele. Por que cheira como se dormisse aqui? Você é o meu criador, por que você é patético? O Senhor da História vai até o seu criador, e acaba descobrindo que o Trem da História é um fiasco total, por isso seu criador é falido. Mesmo assim, ele pede uma motivação, e o roteirista diz que sua motivação é querer motivação. O Senhor da História aceita essa motivação, mas ele sequestra seu criador para usá-lo em seus planos mirabolantes. Aí, se não estão me vendo chegar, é uma fortaleza de merda! Rick e Morty vão para a sede do Sexteto Autorreferencial. Rick diz que eles são personagens metas, mas eles estão lá apenas para se encontrar com um prisioneiro deles. A primeira integrante do sexteto aparece. Rick diz que veio entregar o anteriormente para eles, mas o carinha dedura o Rick e diz que eles vieram para pegar um prisioneiro. Ela ataca o Rick, mas ele já tinha criado uma tecnologia contra os poderes dela. O problema é que o flashback aparece, e volta até o dia em que o Rick inventou aquela tecnologia. Acho que rolou um erro de continuidade. A terceira integrante, erro de continuidade, aparece. Rick cria uma distração e segue para a ala dos prisioneiros. O protagonista, o quarto integrante, aparece. Ele tem o poder de tornar qualquer um o protagonista. Acidentalmente, ele atira em um guarda aleatório, e nós vemos a história pela perspectiva dele. Rick quebra o artefato que dá poder ao protagonista, e a história volta ao normal. Eu odeio esse lugar! Transição súbita! Tá lembrado de mim, Rick? O plot twist aparece. Ele é o quinto membro do sexteto. Ele diz que não existe um sexto membro, e esse era o plot twist da história. Morty se joga e consegue ativar granadas de transição súbitas, e ele e o Rick voltam para a ala dos prisioneiros. Finalmente eles chegam na cela do cara que o Rick tanto queria encontrar. A cela dele é revestida por esportes, porque é o oposto de histórias, e isso anula os poderes dele. Aquele é o continuidade Aquino. O seu poder é reescrever histórias do jeito que ele quiser. Rick diz que vai soltar ele, e em troca, ele vai tirar o Rick e o Morty daquele lugar. Quer saber? Esquece o que eu falei, a gente sempre foi amigo. Perfeito. O continuidade é libertado, e o sexteto aparece para lutar contra ele. Primeiro, ele diz que a fraqueza da erro de continuidade é o café, e com apenas uma xícara, ele derrota ela.
Em seguida, ele diz que o plot twist nasceu sem ossos, e ele fica todo molenga. Ao perceberem que não tem como derrotá-lo, todos começam a fugir desesperadamente. Nunca existiu nada do lado de fora dessa fortaleza. Cacete! Em seguida, vemos o Rick e o Mori vagando em uma tempestade de neve, prontos para serem abocanhados pelo frio intenso. Eles são resgatados por uma figura encapuzada, que os leva para um local seguro. Quem os salvou foi o Joseph Campbell, um renomado escritor. O homem diz que tem coisas que não mudam nas mitologias, em todas as histórias sempre terá um velho com sopa, e naquela história, esse velho é ele. Quem também estava lá é o anteriormente. Mori pede para ele ajudar, fazendo com que o Rick entre em um loop incontrolado de anteriormente. Anteriormente, em Rick. Rick recebe um mapa do Joseph de uma mina rica em minérios narrativos. Ele disse que vai precisar de anos para criar algo que os tire de lá. Muito tempo se passa e o Mori fica grávido, e o Rick ataca o Joseph, achando que ele foi quem engravidou o Mori. Anteriormente aparece e diz que o Rick ainda está preso no looping, mas finalmente ele construiu uma máquina que pode levar ele e o Mori para o mundo real, depois de passarem pelo tema de abertura da série. Agora uma última vez. Qual é a minha motivação? Motivação. O Senhor da História criou uma máquina que suga toda a motivação de todos os seres do universo, e usa seu criador para fazer a máquina funcionar. Rick e Mori chegam para acabar com o Senhor da História de uma vez por todas. Rick diz pro Mori cuidar do roteirista enquanto ele desce a lenha no Senhor da História. Então você é trincado, chupa essa. A luta entre os dois começa. Eles saem trocando socos em diversos ambientes, enquanto você dá o like no vídeo e se inscreve no canal. Rick o perfura com uma empilhadeira, mas como o Senhor da História está muito motivado, ele consegue reverter a situação. Por favor, para, eu não quero te machucar. Rapaz. Mori não quer usar a violência, então ele decide dar uma lição de moral para convencer o roteirista a parar com a máquina. Como a motivação do Senhor da História acabou, Rick facilmente sola o maluco na porrada. Para finalizar aquela loucura, o criador do Senhor da História o sufoca com um boneco de pelúcia do Rick, e o Rick verdadeiro toca fogo na máquina que roubava a motivação de todos. Yeah! Eu sou o homem pós-crédito! Eu vivo no pós-crédito!